E hoje eu convidei, eu convidei a Ana para que a gente possa fazer um super aulão hoje. E como ela diz sempre sim, né? E eu fico super animada com essas leitoras, essas minhas queridas leitoras. Sejam bem-vindos, todo mundo que está entrando por aqui. E hoje vamos aprofundar um pouco mais dessa história fantástica do Bert Hellinger. Para a gente conhecer um pouquinho dessa história, da gente adentra esse campo da história, a história de cada um de nós, né? Todos nós temos histórias para contar. A história da nossa família, a história dos nossos sintomas e a história daquilo que nos acontece no dia a dia. Então, essas histórias nos fortalecem se nós pudermos olhar para a história e poder dizer sim, tal como foi. Você só pode mudar a história quando você entra no fluxo da sua vida, sem você rejeitar nada. Não tem história feia. Existem histórias superáveis, histórias fortes, histórias que nos ensinam. Aprendemos muito com as nossas histórias familiares. Então, quem tiver sua história que quer esconder, todas as famílias têm o seu lado forte. E só somos fortes porque passamos por isso. Por tudo isso que foi e que é a vida. Então, sejam bem-vindos, vocês que estão aqui todos. Cleves, eu nunca vi o rostinho de Cleves, gente. A Ana, a Grace, a Ingrid, a Elide, Theo e outras pessoas que eu não sei o nome porque o Instagram não consigo saber, mas sejam bem-vindos. Ok, então, vamos dar continuidade a esse livro aqui. Bert Hellinger, Um Lugar para os Excluídos. Então, o Bert também foi excluído. Como os grandes, né, nomes também. Jesus Cristo foi excluído, Gandhi foi excluído, enfim, todos os homens, e todas as pessoas, todas as mulheres que trouxeram algo novo para a humanidade. É tão novo, tão desconhecido, que a primeira coisa que se faz diante do desconhecido é eu rejeito o desconhecido. Oi, Nil, falei de você ainda agora. Comentei, né? Comentei. Eu estou indo, eu estou indo. Bem, então gostaria. Beijinhos. Então, gostaria que a Ana pudesse estar começando aqui a nossa leitura, essa leitura profunda. Deixa eu virar a câmera aqui para a Ana. Vocês fazem esse malabarismo, gente. Mas esse malabarismo é bom porque me tira do lugar confortável. Sabe que eu olho para o conforto? Ah, mas está no trem, voltando da Holanda. Então, o lugar do desconforto é o lugar da exposição. E o lugar da exposição nos deixa no lugar mais forte. Então, se arrisque. É bom arriscar. Não é, Elide? Com certeza. É bom arriscar. Quando a gente se arrisca, ficamos mais fortes. Pronto, Ana? Vamos lá. Vamos No, lá. no fundo, cresci sem passar pela juventude. A guerra. Portanto, aos 17 anos, o senhor era visto como potencialmente nocivo ao povo e foi incorporado ao exército. Como vivenciou isso? Era uma enorme limitação à sua liberdade. Penso na do juventude de hoje que,
Depois de formar-se, organiza a sua vida com viagem ao exterior, estágio, cursos superiores ou um ano de serviço social na América do Sul? É o Bert que responde agora. Não tive tempo algum para pensar em grandes coisas sobre minha realização pessoal. Como hoje se diz, no fundo, cresci sem juventude. Não havia isso naquele tempo. Essa fase não aconteceu comigo. Quando voltei da guerra aos 20 anos, cerca da metade dos meus colegas estavam mortos. Também meu irmão não retornou da guerra e a cidade jaziam em ruínas. Já não é possível sentir hoje o que significou. O sentimento de vida era totalmente diferente, mas dele vem também uma força especial. Nesse tempo, eu fui tomado a serviço. Não sei por que, não sei por que forças. Fui utilizando para algumas coisas. Cada, em cada sistema existe uma certa pressão para completar algo inconcluso. Por exemplo, talvez o sistema pressione alguns descendentes para resolver algo por seus antepassados. O sistema compele alguém, seja numa direção que chamamos positiva, seja numa direção negativa, sem que o indivíduo possa decidir. O que é positivo e o que é negativo? Positivo é quando alguém faz algo de bom pelos outros simplesmente na vida ordinária. Alguém se casa, tem filhos, promove-os, eles se tornam autônomos. Isso é algo grande. Essa pessoa está sintonizada com um movimento bom, positivo. Numa outra situação, talvez torne assassina, e isso de forma inevitável, sem liberdade de decisão. Ela também é tomada a serviço por uma instância superior. O senhor fala de positivo e negativo. Isso soa como uma avaliação. Isso se entende nesse contexto, pois se falou de um assassino? Digo isso apenas porque costumamos fazê-lo. Para mim, o processo é o mesmo. Ambos não são livres. Não são livres do bem e não são livres do mal. Nessa medida, não dou preferência a nenhum. É simplesmente do jeito que é. São destinos que tocam a cada um. É o próprio sistema que compele uma pessoa a isso. Numa escala mais ampla, existem movimentos poderosos que arrebatam as pessoas e carregam consigo o quê? Como o nacionalsocialismo ou comunismo, empolgam nações inteiras. Naquele tempo, o senhor sentiu isso desta maneira? Na guerra, a gente estava fora de si. Fui envolvida em algo de que não podia escapar, como permanente risco de vida. Às vezes me espanta, ainda hoje, como pude sair daquela situação. Ô, Ana, eu acho que agora vamos fazer o seguinte: vamos dar uma paradinha aqui para falarmos sobre isso, porque tem algo aqui que chama muita atenção, né? Olá, sejam bem-vindos, todos que estão aqui. Olha só, quando ele traz aqui, fui tomado a serviço, onde cada sistema exige uma certa pressão para completar algo inconcluso. Aqui a gente pode perceber que existe uma força maior que faz com que alguém, sistema, assuma aquele lugar para compensar o sistema no lugar do excluído. Então, quando ele traz aqui o que é positivo e o que é negativo, e quando as pessoas têm um destino difícil,
um destino marcado que nós não sabemos de onde vem, tamanho, peso. Um destino difícil são a gente poder perceber que dentro do nosso sistema existe alguém que vive situações delicadas. Alguém como se essa pessoa tivesse prisioneira e não pudesse sair desse lugar. Então, algo aconteceu nesse sistema que, por mais que se faça terapia, né, eu digo isso porque tenho tantos anos, né, da prática, né, quase 40. Então, vejo que tem os pontos duros que as pessoas não conseguem ultrapassar, que a constelação traz um olhar diferenciado para isso, onde traz uma nova ordem e um novo alívio para essas compreensões. Essas pessoas que trazem destinos difíceis, destinos pesados, estão ligados ao sistema, que algo precisa ser concluído com aquela forma de viver. Então, ele diz assim, né? O que é positivo? É positivo quando estamos vendo essa situação e podemos fazer algo de bom pelos outros. Quando ele fala aqui do assassino, o assassino também está a serviço do sistema. Isso, para muitas pessoas, isso é muito difícil de compreender. Como é que um assassino, olha que ele diz assim, uma outra pessoa, numa outra situação, talvez se torne assassina. E isso de forma inevitável, sem liberdade de decisão. Assim como ele também olhou para Hitler, também disse, né? Ele estava ali a serviço de algo maior. E isso deu uma revolução muito grande. E o Berti pagou um preço muito alto por isso, né? Ela também é tomada a serviço por uma instância superior. Aí eu digo assim, hoje estou bem velhinha também. E também afirmo, né, que tem duas coisas com essa fala. Ou a gente expande o nosso olhar para compreender algo para além do óbvio. Não está dizendo que o assassino não vá cumprir uma pena, mas a gente está aqui querendo entender algo que leva certas pessoas a cometerem esses assassinatos, né? E quando ele diz que também ele pertence, e não precisamos fazer disso uma exclusão, uma nova exclusão, porque o assassino ele já está excluído, né? Está representando também outros excluídos, que nós não precisamos re-excluí-lo. Então, precisamos alargar o coração, não é ser santo, mas é poder ser justo e poder ampliar essa visão. E quando ele diz, não são livres, não são livres, ambos não são livres. Não são livres no bem e não são livres no mal. Então, nós não temos uma vida livre. E eu fico me perguntando, né? Onde está a felicidade, então? O que podemos fazer para termos a felicidade? E o Bert aponta que é o exercício do bem, é o exercício do bom. Fazer algo de bom para os outros. Está a serviço deste bem, deste bom. E quando se está a serviço deste bom, naturalmente, nós vamos estar dentro desse contexto de melhorar o nosso sistema. Alguém tem alguma pergunta em relação a isso? A esse texto? Sim, Ana. Vou virar para você. Sim. Ana? Maria, Ah, eu queria que você nos trouxesse
como esse bom e o mal, né? E as constelações familiares, no grande processo que ela existe nesse momento que a gente está a serviço. Se você Uhum, pudesse comentar um sim. pouquinho sobre isso, porque eu acho muito, muito incrível, né? Então, se você pudesse trazer isso, eu acho que traria uma clareza maior, né? Sim. Todas as profissões estão a serviço, né? Para que fazemos o que fazemos depois de adulto? Quando se é adulto, se trabalha. Então, as profissões estão a serviço da vida. Se as profissões estão a serviço da vida e é para o outro, precisamos ter essa clareza, né? Pai e mãe está a serviço de quem? Da vida. Todos nós precisamos estar a serviço da vida. E se nós não tivermos essa clareza, vamos ter uma visão turva e uma visão curta, né? Uma visão, um comportamento equivocado. Hoje, pela manhã, uma coleguinha nossa ligou de Santa Catarina e perguntou para mim assim: me fale, Maria, sobre a herança. Eu disse: nenhuma herança é devida. A herança é algo que muitas vezes quem recebeu herança não mensura o esforço que foi conseguido. E a herança só fica aonde há respeito e honra. O dinheiro é inteligente. Quantas pessoas que ganharam na loteria permanecem ricos? Às vezes o dinheiro é maldito. Tem determinadas heranças que elas não ficam, as pessoas perdem tudo. Então, quanto herança, né, quanto vida, tudo precisa estar a favor da vida. E quando estamos a favor da vida, estamos a serviço da vida. E a vida, não é que a vida nos cobre, né? A vida nos leva a sermos justos. E o que acontece quando essa justiça ela fica fora da ordem? Quando há injustiça, existe algo fora da ordem, né? E quando existe algo fora da ordem, o que que a constelação traz? Ela vai mostrar através dos representantes e através dos sintomas que algo está fora da ordem. Se algo está fora da ordem, esse algo que está fora, esse sintoma, vai mostrar que algo precisa ser visto e que estamos a favor e precisamos estar a serviço da vida. Isso é grandioso por demais estarmos a serviço, porque o estar a serviço significa a plena humildade. Você é pequeno diante das coisas grandes e você não pode mudar. Na vida, tem algo que perpassa esse livre-arbítrio. Livre-arbítrio para coisas pequenas. E quando vamos nos tornando maduros o suficiente, por isso que às vezes quando as pessoas vão ficando mais velhas, tem uma compreensão maior familiar, ou vai buscar um entendimento, porque a família sofre bastante. Quem nos leva muitas vezes para a terapia? As nossas dores. E muitas vezes a nossa família. De onde vêm os desconfortos? E aí, quando a gente olha e vai buscar a solução, vai buscar novas compreensões, nós estamos a serviço da família e, por consequente, a serviço da vida. Que linda pergunta, Ana. Eu acho maravilhoso. Por isso que eu pedi para você, que eu dizer o sim para a vida, né? É isso, é estar a serviço, né? Sim, eu aceito, né? Então, eu lembro muito de um curso que eu fiz com a venezuelana, ai, me fugiu o nome dela agora, que dá aula no BERT,
e ela ensinou num dos nossos cursos o grande poder do sim. E quando ela foi falar exatamente isso, nós ficamos fazendo o treinamento do sim. E a hora que você começou a explicar isso de uma forma tão leve, esse sim veio tão forte em mim, eu falei, eu preciso trazer isso para a Maria, para trazer essa clareza para esse grupo que é tão interessado em saber exatamente o que Bert nos ensina, né? Então, Aham, por isso que eu sim, fiz essa colocação. aham. Pois é. Então, falando nesse sim, a gente precisa sentir isso no corpo. No corpo. Porque, assim, o corpo é o último que perdoa. E quando a gente diz assim, sim, como é que você sente no corpo? Observe algo difícil que você está vivendo hoje. Aproveita e vamos fazer essa experiência, né? Perceba algo que é difícil para você hoje. E nesse algo difícil, seja aquilo que você tem dificuldade em aceitar, aquilo que é difícil você atravessar, aquilo que é difícil você compreender, aquilo que é difícil você mudar, aquilo que te dói, seja um comportamento de um filho, do marido, do irmão, de um pai, seja frente às doenças, seja frente ao alcoolismo, seja frente às desordens familiares, em frente, de frente, de qualquer dificuldade. Se põe de frente dessa dificuldade. E agora de frente, faça só esse exercício. Sim, sim. Sem trazer para o pensamento, sem deixar que a mente, se a mente estiver brigando, deixa ela brigar sozinha. Vá, olha para o seu corpo. Mente é uma coisa. A mente não precisa de cérebro, ok? A mente não precisa do cérebro. Quem falou nisso foi Gregory Bateson, um grande, ele era, nossa, estou vendo ele aqui. Então, olha para o sim e olha para o corpo. E sente no corpo. Sim, está chovendo, eu não posso sair de casa. Sim, existe essa doença agora e eu não posso, nesse momento, curá-la. Sim, meu pai faleceu. Sim, algo que é difícil, que neste momento você se depara. E quando você sente isso no corpo, o que é que acontece? O que é que muda na sua química corporal? O corpo, 75% de água, permeável, a água se modifica perante a oração, perante os bons pensamentos, perante as boas atitudes. O estudo japonês já mostra isso. Pode pesquisar isso. A transformação da água, dos cristais da água. Então, nosso corpo é assim, permeável. Então, se você diz sim, você já faz uma profunda modificação e você se coloca no fluxo da vida. É isso que Berta ensina, para você estar no fluxo. Ana, agora é com você.
Está sem som, Ana. Isso. Há um maldito alemão escondido no trem. A fuga. Como conseguiu isso? Eu estava com as forças armadas que combatiam em frente ocidental. Muitos companheiros a meu lado morreram ou foram gravemente feridos. Eu mesmo, muitas vezes escapei da morte por um triz. Por exemplo, quando, por falta de alternativa, tivemos que atravessar um campo minado. Então, diante de Achem, fui aprisionado pelos americanos e internado num acampamento em Charleroi, na Bélgica. Éramos 1.600 presos e trabalhávamos 10 horas por dia num gigantesco acampamento de suprimentos das tropas americanas. Por ordem do general Eisenhower, danos como castigo apenas a metade das calorias diárias necessárias ao organismo nesse serviço pesado. Descarregávamos e carregávamos 1 milhão de toneladas de suprimento de víveres para as forças americanas. Como não recebíamos comida suficiente, procurávamos furtar o que fazia mais falta. Quem era pilhado nesses furtos era severamente punido. 30 dias de prisão especial. À noite, se aglomeravam 50 homens num espaço mínimo, onde não se podia sentar nem deitar. Durante o dia, trabalhávamos 12 horas. A ração consistia em 5 craques pela manhã, 4 ao meio-dia e 5 à noite. Apenas nisso. Quando fui apanhado pela primeira vez, me liberaram desse regime depois de 5 dias, por razão que desconheço. Nesse castigo, ninguém aguentava mais de 30 dias. A maioria desfalecia depois de 10 ou 15 dias. Eram medidas dracônicas. Certa vez, 5 companheiros tentaram escapar, pulando a cerca. Foram apanhados, simplesmente colocados contra a parede e fuzilados. Mais tarde, fui de novo pilhado furtando víveres. Desta vez me puseram num barracão sem janelas, onde só recebíamos pão e água. Era inverno e não tínhamos cobertores. Quem fosse apanhado naquela época tinha de cavar um buraco, era açoitado, depois levado ao barracão e tinha a cabeça raspada. Também tive que fazer uma cova, com o soldado americano rondando em volta, mas não fui açoitado. Puseram-me no barracão, donde me tiraram depois de 7 dias, sem me interrogarem. Também não tive a cabeça raspada. Achei isso estranho. Que explicação o senhor encontrou? Naquele tempo, não encontrei explicação. Mais tarde, um amigo meu, que continuou no acampamento por longo tempo, depois da minha fuga, esclareceu-me a razão daquilo. O americano era vigilante, era, na realidade, um judeu alemão que naturalmente nos estendia, mas não deixava transparecer isso. Muitos prisioneiros o ridicularizavam, chamando-o de bicha ou de outros nomes. Eu lhe dizia: vocês não devem fazer isso. Todos pensávamos que ele não entendia, mas ele entendia tudo, e por isso me protegeu mais tarde. Quando saí do barracão, sem que me raspasse os cabelos, pensei: isso é um sinal.
Para mim, o cativeiro acabou. 5 dias depois, eu estava em liberdade. O senhor também tentou pular a cerca? Como conseguiu fugir? Fiz com que me escondessem num trem de abastecimento que estava à partida para a Alemanha. Meus camaradas fizeram um esconderijo para mim no vagão, debaixo das caixas, para que não me encontrassem facilmente. Os vagões estavam totalmente descarregados e, naturalmente, ninguém iria descarregar todo o trem pela suspeita de que tivessem lá um prisioneiro desaparecido. O trem ainda permaneceu um dia inteiro no acampamento. À noite, soldados americanos caminhavam sobre os vagões à minha procura. Eu ouvi dizer: There is a fuck you Germany some here in the train. Mas não me encontraram. O trem levou 6 dias para chegar à Alemanha. Perto de Duisburg, abandonei o meu esconderijo e saltei do trem. Assim terminaram para mim a guerra e o cativeiro, onde eu passara um ano. Situações semelhantes aconteceram outras vezes em minha vida. Deixo-me conduzir pelo interior e tomo uma decisão porque sei. Agora é o momento de dar esse passo. Como o senhor percebe isso? Por uma total segurança interna. Eu sei quando termina um capítulo da minha vida e não hesito nenhum instante. Ok. Essa decisão. Pode continuar? Peraí, deixa eu parar aqui. Porque o texto que vem em seguida é bastante longo, né? Então, eu acho que, para comentar apenas uma coisa aqui, nesse texto, né? Quando ele diz assim, deixe-me conduzir, olha só. A situação dolorosa que eles passaram, né? Jovens, com 19, 17 anos que ele entrou no exército, ele viu os companheiros dele morrer, a metade morreu, e eles passaram por regime de fome, né, e de trabalhos pesados. E não podia dormir nem se deitar, né? Não podia sentar nem deitar. E aqui ele coloca assim, né? Quando ele é perguntado, o senhor também tentou pular a cerca? E ele fala, situações semelhantes aconteceram outras vezes na minha vida. Deixo-me conduzir pelo interior e tomo a decisão. Agora sei. Agora é o momento de dar esse passo. O que Berto está fazendo aqui, falando com essa frase? Ele está fazendo um convite de presença. Como podemos estar presentes? E esse estar presente é quando devemos parar e como devemos seguir. Então, somente o estado de presença, que é o estado do sim, pode nos dar esse norte. Outro dia, a Aline me perguntou, fale sobre a tomada de decisão. Essa aqui é uma tomada de decisão. Quando preciso parar e quando preciso seguir? Então, se eu não fizer silêncio em mim mesmo para perceber, como vou poder entender a hora de tomar a decisão? Se eu estou na mente e a mente muitas vezes está pululante de muitas ideias e muitos pensamentos. Vamos guardar essa reflexão. Qual é o momento que eu preciso parar e qual é o momento que eu devo seguir? Sim, Ana. Essa Vamos decisão. continuar? Isso, sim, por favor. Essa decisão não foi livre. A ordem religiosa. Naquela época, o senhor era muito jovem, tinha 19 anos. Teve a mesma segurança na escolha de sua profissão? Isso foi claro para mim muito cedo, desde 5 ou 6 anos. Eu queria ser sacerdote. 6 semanas depois que voltei da guerra, ingressei numa ordem religiosa.
Não houve ninguém que lhe disse: você precisa ser padre? Você precisa ser padre? Não, mas naturalmente eu vivia num campo religioso. Em retrospecto, vejo que essa decisão também tem a ver com o meu envolvimento familiar. Essa decisão, portanto, não foi livre, foi pré-determinada pelo meu sistema familiar. Presumo que, olhando para o passado, muitas pessoas percebem que sua vida, tal como a viveram, também tem uma condução. Ah, desculpa que é uma pergunta dele, do rapaz, né? Desculpa. Presumo que, olhando para o seu passado, muitas pessoas percebem que sua vida, tal como viveram, também teve uma condução. Isso o senhor diz agora, aos 80 anos. Teve a consciência disso na própria situação? Não. A gente não percebe. O sistema familiar, a percepção é limitada, é determinada através do campo. Quando olho em retrospecto, não deploro isso. Esses caminhos têm a sua importância. Eu não gostaria de ter perdido nada disso. Essas experiências me tornaram aquele que sou. Portanto, o senhor ingressou na ordem religiosa? Como foi isso? Pouquíssima gente tem uma ideia de que seja um aprendizado de um monge. Entretanto, a ordem religiosa, passei um ano no assim chamado noviçado. Esse primeiro ano é uma introdução na vida espiritual. A gente apenas A gente faz apenas meditação, oração em comum, leituras espirituais e ouve palestra. Nessa época, eu me ocupei muito com a mística ocidental. A meditação correspondia à nossa ideia de hoje ou era diferente? A meditação cristã, a gente se ocupa com passagens bíblicas, sem mantras e nem orações, ou então com uma parábola, uma história ou um relato da paixão de Jesus. Para mim, foi também uma iniciação à história e os exercícios da espiritualidade. O que importa aí é a purificação interior. A gente se exercita na dedicação, em dedicar atenção total a alguma coisa. Ela era uma escola rigorosa. Depois de algum tempo, abandonamos muitos desses exercícios. Por exemplo, já não fazemos orações, simplesmente olhamos, tranquila e atentamente para o vazio. Nisso consiste o recolhimento. Pode ser comparado a uma atitude básica da percepção fenomenológica. Como era o seu dia? Pela manhã, havia meia hora de meditação em comum. Depois há missas, várias vezes ao dia, as orações em coro. Nos intervalos, meditávamos livremente, depois de um ano inteiro para isso, sem outras obrigações. Foi um longo retiro, minha iniciação à espiritualidade. Passado esse ano, decidi-me pela ordem religiosa, e assim os, fi, e assim chamados votos temporais, por 3 anos. São os votos de pobreza, castidade e obediência. Depois de 3 anos nesses votos, são renovados por toda a vida. Muda a forma de meditação? Sim, é claro, a gente faz progressos. Onde se revelam esses progressos? No recolhimento. É que se faz É o que faz o monge por toda a sua vida, ao mesmo tempo em que se prepara para os conhecimentos mais profundos. Conhecimentos profundos exigem recolhimento. O método fenomenológico, a contemplação, provém do recolhimento. Isso significa persistir numa coisa até que algo que estava oculto se desvende diante do olhar interior e mostre a sua essência. O Senhor usa muito
essa palavra em suas constelações. Diz, por exemplo, coloque as pessoas estando totalmente recolhido. Como é que alguém fica recolhido? Esse recolhimento se atinge por meio de uma purificação. No fundo, isso se aplica também à meditação budista. Não há diferença. O recolhimento acontece para além da intenção. Nesse sentido, ele também nos é presenteado. A purificação começa com a noite dos sentidos. Retiro minha intenção das expressões sensoriais. Não me deixo desviar pelos sentidos da visão, da audição e do olfato. Depois disso, vem a purificação de espírito. Ô, Ana, eu vou dar uma paradinha aqui para poder falar do método fenomenológico, que eu acho, e a aura já está um pouquinho avançada, né? Então, hoje foi, ao mesmo tempo que muito importante esses esclarecimentos aqui dessa descoberta. E quero agradecer assim, a presença de todas as pessoas que estão aqui no Instagram, né? Que são várias pessoas queridas. E falar um pouquinho sobre isso. Porque a constelação, ela ainda, né, vai fazer 50 anos que está aqui, ou um pouco dentro desse período, né? 50, 60 anos de descoberta, é muito novo, né, esse processo, mas o Bert, quando ele estava participando também de uma vivência, e que ele foi, ontem a Chopt, quando ele foi colocado no lugar de pai de um garoto esquizofrênico, pela primeira vez ele percebeu, quando ele entrou no campo, ele percebeu, eu quero falar de campo também, né? Ele percebeu que algo se manifestava no corpo dele. Ele percebeu no corpo manifestações. Por 2 vezes ele foi colocado nesse lugar e ele percebeu algo muito distinto, algo que não tinha a ver com o que ele poderia conceber teoricamente. Né? E Beth já tinha passado por várias formações, psicanálise, grito primal, todas as terapias do transpessoal, né? Então, ele estava fazendo, ele também fez era terapia familiar, foi quando ele estava também, ele teve com a Virginia Satir, ele também percebeu que existe algo do fenômeno acontecendo no corpo dele. Então, quando ele nos leva para esse lugar da percepção fenomenológica, olha que ele coloca, o que é preciso ter numa percepção fenomenológica. É uma postura básica para o constelador, e não só para o constelador, para os psicólogos, psicoterapeutas e psicanalistas. Coloco todo mundo no mesmo, que cuida de pessoas e que vê as manifestações acontecendo do seu paciente, do seu cliente. Olha o que ele coloca. Simplesmente olhamos tranquilamente e atentamente para o vazio. Ou seja, o que está acontecendo ali para além das teorias. Né? Para além das teorias. E só se consiste no recolhimento. Mas que recolhimento é esse? Esse recolhimento meditativo, e essa sensação de estar em paz e não estar com a mente procurando saber o porquê. Olha o que ele traz aqui. O método fenomenológico, a contemplação, provém do recolhimento, ok? Provém do recolhimento. Isso significa persistir numa coisa até que algo que estava oculto se desvende diante do olhar interior e mostre a sua essência. Então,
os profissionais que estão muito ocupados em dar respostas, muitas vezes não faz um silêncio para compreender o que emerge na essência. O recolhimento acontece para além da intenção. Mas o que se apresenta na constelação? Quanto mais experiente, mais é como se você fizesse uma leitura de um raio-x. Aquilo emerge, uma compreensão emerge no campo. E você vê pelos movimentos e escuta diante dos movimentos. O movimento pode ser palavras, sensações ditas, ou o movimento é o puro movimento físico, de se afastar, de se aproximar, do olhar, para onde se olha quando os olhos olham. Então, olha a delicadeza desse campo fenomenológico. É o campo da percepção. E para isso, o Humberto construiu um caminho do conhecimento, que é na observação, na percepção, na intuição e na sintonia daquilo que está sendo mostrado. Por isso que muitas vezes ele ficava bem distante, com o braço cruzado, e olhava, e olhava, e olhava. E às vezes ele dizia: tá bom para você? Tá bom assim para você? É como a mãe, que o filho tem as manifestações. E hoje eu conversava com uma mãezinha, né? Ela disse: ah, mas ele é meu filho, eu sei. Digo, ok. Antes você ver algo do seu filho, para além, e você aguardar também que o médico confirme o que você está vendo, o que você está percebendo. Então, a mãe sabe muita coisa na percepção. E você sabe quando seu filho entra num processo asmático ou quando ele vai entrar. Eu estou falando com uma pessoa especial que chegou aqui agora, querida do peito de muitos anos, minha querida Angel. Então, as mães sabem, elas precisam estar ligadas a esse processo intuitivo de sintonia com o corpo da criança. E nós sabemos. Outro dia eu estava aqui acompanhando um velório, né? Eu sou muito pessoa da reza, viu, gente? E de acompanhar velório. Isso aí é, todo mundo, quando tem alguém me chama logo, eu vou com todo prazer. E respeito e muito compromisso. Então, assim, quando eu olhei para ele, eu disse assim para ele: você está indo, não é? Ele disse sim. Nós sabemos. E nós sabemos tudo. Precisamos estar em conexão. E essa palavra hoje, na modernidade, ela nos corta e nos tira da conexão. Sabe por quê? Porque o nosso olhar é sempre puxado para algo do exterior. Quem é que nos coloca para dentro? Muitas vezes o processo terapêutico. Olha para os seus monstros, dê nome aos seus demônios. Eles são seus, né? Então você só tem uma chance, você só tem um compromisso é com a sua própria vida. Então é preciso que você olhe. Cada vez mais que você olha, mais compromissado se fica com a sua liberdade. Liberdade. E é só isso que a gente está aqui, né?
Estamos aqui para crescer, para evoluir, para estarmos prontos, para estarmos compromissados com a vida. Essa vida que nos está aqui, para que a gente possa ver. E por isso eu quero aproveitar agora para falar da roda de mulheres, que vai acontecer, eu pensei que era o dia 7 de abril, mas dia 7, sexta-feira santa, e eu não tinha me dado conta da sexta-feira santa, mas vamos falar também na próxima, hoje mais tarde vamos falar sobre o olhar do outro sobre nós, falar um pouco da vergonha. A vergonha de não ser capaz, a vergonha de não ser o melhor, a vergonha de não conseguir, a vergonha de não saber administrar as emoções. Nós somos cheios de vergonha e esse lugar da vergonha nos tira o lugar, né? Vergonha, como diz um amigo nosso, é falso self, e para a gente poder estar verdadeiramente assumindo o eu não posso olhar, o eu não sei fazer. Me ajude, por favor. Nós precisamos reconhecer que não precisamos mais dar vergonha. Precisamos, sim, estar olhando para as possibilidades da nossa libertação. E eu gostaria muito que você estivesse nessa roda de mulheres, onde vamos aprender a sororidade real. E temos duas oportunidades, terças-feiras e as sextas-feiras. E quem está aqui no YouTube, quem está aqui no Instagram, poder aproveitar esses ensinamentos para poder transformar a própria vida. Então, Que dia gostaria de ficou, se então, tivesse Maria? algumas perguntas agora. Oi? Que dia ficou a roda de mulheres? Que não vai ser mais A dia 7? roda de mulheres ficou no dia 11, vai começar no dia 11 de abril, 11 de abril. Uma sexta-feira, das 19 às 23h30, às 20h30, desculpe, e nas sextas-feiras, com um monte de mulher bonita, nas que vai poder também trazendo muitas coisas interessantes, né, que vamos compartilhar com outras mulheres, com a Ana, com a Grace, com a Ingrid, com a Luciana, com a Elide. Vamos trazer esse movimento de compartilhamento com essas mulheres também. Então, vai ser sextas-feiras, das 8 às 9h30 da manhã. Então, no meu bio já está lá, é só entrar e poder ver, poder estar nessa participação. Se alguém tem alguma pergunta nesse assunto que nós tratamos hoje, esse movimento de conexão com estar a Maria, serviço da vida. eu Falando, queria fazer mais uma colocação, né? sim, Estar nesse vazio que você coloca nos deixa no momento, estar totalmente no momento presente e podendo estar a serviço exatamente como é, né? É muito linda essa relação que existe, que Bert nos ensina, né? Que você hoje foi trazendo isso, me formou essa linha, né? De sim, raciocínio, de pensamento, né? De sentimento, porque na verdade eu fui sentindo, né? sim, sim, sim. E assim, e uma fala muito bacana, que o que faz sentir, faz sentido, né? O que faz sentir, faz sentido. E o vazio, apesar de que o vazio é oco, não, o vazio é muito cheio. O vazio é muito cheio, e é muito cheio de sentido. Quando a gente fica nesse lugar do não saber, que sempre queremos saber algo, e nesse lugar de sempre querer saber, a crença é não poder entregar e não poder se entregar. E quando eu fico no vazio, eu fico na confiança plena. Algo vai chegar para mim.
Quem disse a você que você tem domínio sobre a sua vida? Quem foi que disse a você? Nenhum, nenhum domínio. Você vive o que está escrito para você viver. Ah, mas isso é determinismo. Isso é força maior. Você não escolheu os pais que tem, não escolheu os filhos que tem, não escolheu a profissão que tem. Né? Você foi tomado a serviço por essa força maior. Então, ficamos nesse lugar mais humildes, né? E mais centrados para que possamos olhar a vida de uma forma mais genuína e de uma forma mais, eu acho, mais imperfeita. Sermos imperfeitos. Não sabemos tudo. Não temos tudo. E não podemos ter uma vida simplesmente de consequência ingênua. Porque quem tem consequência ingênua tem consequência secundária. E temos que abrir mão de tantas certezas. Certezas que você está vivo hoje e apenas hoje, não é? E apenas hoje. E liberar os pesos, liberar todo o peso, liberar o peso da ser a Mulher Maravilha, o super-homem. Só precisamos reconhecer isso e fazer o que precisamos ser feito. Precisa ser feito. Sermos bons. Então, ler, estudar, trabalhar, enfim, a vida de adulto. E saber ajudar apenas quando é solicitado. Nada mais que isso. Alguma pergunta mais, gente? Dalvinha, Ingrid, Maria, eu queria fazer uma pergunta. Lulu. Sim, diga, Ingrid, eu vou passar para você. A minha pergunta, Oi? minha pergunta é como lidar com esse sentimento de angústia diante do vazio? Hum, Porque para mim, eu entendo o que você está dizendo, mas eu não consigo evitar me sentir um pouco angustiada diante desse. uhum, sim. Mas quando a gente se põe diante do real, qual real? Qual o maior real temido? Não é a morte? A morte é o real. E que nós queremos sempre dar um passinho para trás e escapar desse real. Basta adoecermos. Ai, meu Deus, quanta vulnerabilidade. E não assumimos a vulnerabilidade, mas é necessário que assumamos a vulnerabilidade para sermos antifrágeis, não é? Então, a angústia é a angústia do existir. Todos nós nos deparamos com isso. Existimos, passamos por situações difíceis, situações fáceis, transitamos pela vida. E é por isso que nesse trânsito esteja um nível de entrega. Quando você respira e você se reespiritualiza, você faz um nível de entrega. E talvez seja a forma mais fácil de você estar na vida. Porque é a única coisa que você tem que diz que você está vivo. E você pode acalmar a angústia, e você pode acalmar a tristeza, e você pode acalmar a ira e a raiva, e você pode acalmar também a euforia. É quando você respira e vai para o seu lugar vazio. Ó, inspira, encheu, soltou, esvaziou. E quando você fica vazio e conectado com o corpo, a questão é, Ingrid, quantas vezes nós escapamos do corpo?
inúmeras vezes, todo o tempo, todos os dias. Você consegue ficar em contato com o corpo? Percebendo a respiração? Percebendo para que rumo você toma e o que seu corpo está dizendo? Porque frente a qualquer situação, a única informação é do corpo. Se o corpo é o último que perdoa. É o corpo que diz, eu quero ou não quero. Dormir ou descansar, abrir para alguém, espaço ou não, ou que estou cansado, ou que estou disposta, ou que eu quero ir, ou que eu quero ficar. É o corpo. O pensamento decodifica aquilo que o corpo nos traz. E a nossa maior fuga é do corpo. Ficar no corpo é o grande exercício. Quem adoece para que você experimente olhar para ele? O corpo. Eu sei do que estou dizendo, porque já passei muito escape do corpo também. Já adoeci severamente. Já tive câncer? Todo mundo que está aqui sabe, quem não está aqui está sabendo agora. E foi a conexão que eu fiz máxima foi com o meu corpo. E que faço a cada dia. Eu vou levantar um pisando no chão. Ok, todo mundo vai. Ok, todo mundo. Ok, estou aqui sentada, plena. Levanta o ombro. Fica ereta. Ok, estou brincando. Sorrio pra caramba. Sou brincalhona pra caramba. Mas quem me conhece na intimidade, sou muito irreverente, você sabe. Também aqui nos grupos também. Mas eu sou muito plantada. Até porque quando a gente estuda muito, né? Lê muito e cuida de pessoas, a que está plantada. E a que está, assim, buscando esse lugar de serenidade também. E nada como a maior âncora que nós temos entre o nosso corpo. E se a gente foge do corpo, se abandonamos o corpo, às vezes o filho adoece, nós precisamos olhar para onde? Para o corpo. O que é que nós fazemos? Queremos? O corpo não é sagrado. Uma sexualidade não é sagrada. E viemos como? Uma mulher grávida é a coisa mais maravilhosa da vida. Um bebê novo é incrível. E a sexualidade é colocada em segundo plano. Como um casal colocasse sexualidade em segundo plano? Não! Não! Para que está casado, então? Muitas vezes essa é uma dinâmica oculta das traições, né? Porque ele não quer viver, ele não é sério o suficiente, papapá. É porque às vezes o casal se desconectou do corpo. Olha o que o Bert disse em relação ao corpo. O corpo é supremo, tem supremacia sobre o espírito. Ou a gente olha para essa verdade ou olha para essa verdade. E queríamos fazer um faz de conta assim. Queridos e queridas que estão aqui, muito obrigada. Vamos nos encontrar na próxima semana. Hoje à noite tem uma live, né? Por que o olhar do outro é tão importante sobre nós? Às 20 horas. Aguardo vocês. Isso são os movimentos, né? Para preparar vocês para a roda de mulheres. Gratidão, Maria. Até terça. Uma ótima Gratidão, noite. gratidão, queridos. Gratidão. Muito obrigada. Obrigada, um beijo, até mais. Beijo, gente. Gracie, podemos falar, tá bom, amor? Bora?
Bora! Mas eu tiro aqui e a gente vai para o WhatsApp, tá? Ah, tá. Tranquilo. Beijo. Daqui a pouco eu te chamo. Tá bom. Um beijo grande para todo mundo. Oi, Rita, não tinha te visto aí, meu amor. Tinha tanta coisa aqui na minha frente. Seja bem-vinda, viu? Muito bom você estar aqui também, Cleves, e teve outras pessoas também que esteve aqui, mas eu não pude falar. Um beijo enorme, tá? Obrigada.